a doce e meiga paz do Mestre amado Jesus envolva todos nós, homens e espíritos que aqui nos encontramos. Trazemos o abraço amigo e fraterno de todos nós que fazemos o Grupo Espírita Casa do Caminho, que fica situado no bairro de Cajueiro Seco, da cidade do Jaboatão dos Guararapes. Então, nesta tarde, como já foi dito, nós iremos falar do capítulo do Evangelho 5, dos itens 29 ao 31, que fala sobre o sacrifício pela própria vida. Quando nós ouvimos essa pergunta, o sacrifício pela própria vida, já nos vem em mente a questão do suicídio. E de alguma forma que está em voga e evidência em nossa sociedade. Tão presente nos dias atuais, e que nós nos perguntamos por que deste fato ocorrer. E aí nós vamos buscar o Livro dos Espíritos na questão 943, onde o nosso codificador, Allan Kardec, ele perguntaria: de onde nasce o desgosto da vida que, sem motivos plausíveis, se apodera de certos indivíduos? Então, Kardec fizera essa pergunta aos espíritos, e os espíritos, de forma clara, nos responderam: efeito da ociosidade, da falta de fé e também da saciedade. Então, observemos nós de que o indivíduo é levado a este ato através da ociosidade e da falta de fé em Deus. E aí, muitas vezes, nessa busca ilusória pela qual os homens encarnados buscam, nessa trajetória, resolver os problemas do cotidiano da vida que estão inseridos, resolvendo, desta forma, abreviar a sua própria vida. No entanto, é necessário se dizer que a vida é um grande espetáculo dado pelo Pai Maior, para que de forma suprema possamos nós, de forma resignada, fazermos a nossa escalada aqui no orbe terreno em busca da nossa evolução espiritual. Haja vista, muitas vezes as angústias e as dores da alma levam esses nossos irmãos a esse padecimento. E aí, no livro do Evangelho segundo o Espiritismo, no mesmo capítulo que nós vamos ler na íntegra, no capítulo 5 também, que tem bem-aventurados os aflitos, ele, no item 14, ele nos diz o seguinte: a calma e a resignação auridas, de maneira a considerar a vida terrestre e da confiança no futuro, dão ao espírito uma serenidade, que é a melhor preservativo contra a loucura e o suicídio. É o melhor preservativo para a loucura e o suicídio, a calma e a serenidade do espírito. Mas nós nos perguntamos: ora, onde encontramos esta calma e esta serenidade mediante as provas que se instalam em nossas vidas? Estamos ainda em um planeta de expiação e provas, onde alguns estão expiando, outros através das provas que assumimos no passado como necessidade de um presente para a nossa evolução maior. E abreviar a vida significa também, muitas vezes, a covardia de não aceitar os desígnios de Deus. E quando nós infringimos as leis de Deus, em derrocada, nós nos comprometemos também. Por certo, existe uma lei chamada lei de causa e efeito, pela qual, para toda causa, existirá um efeito. E o homem que se mata, ou deixa-se matar com este sentimento de tirar a sua própria vida, através da fuga da sua própria existência,
padecerá sofrimentos. Nos diz o Espírito Emmanuel, no livro O Consolador, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, a forma pela qual estes indivíduos chegam do outro lado da vida. Como um filme que em breve passagem fica repetindo-se várias vezes, e mediante a situação que causara o suicídio, eles ficam como um torpor de sofrimento permanente por algum longo tempo. Se for o tóxico que utilizou, sente as suas vísceras dentro desse sofrimento. Se jogou-se através dos trilhos ou dos carros, fica essa cena se repetindo várias vezes. Naquele indivíduo que sofre, todavia, despertando do lado agora espiritual, na ilusão de que a vida não perece com a morte, mas de que ela continua sobre tudo. Somos espíritos eternos e precisamos exatamente compreendermos de que nós somos espíritos e de que a vida continua. O Espírito Emmanuel também, no mesmo livro, ele narra do padecimento e do sofrimento que para estes são, quando, por certo, muitas vezes, percebem e assistem de forma feroz os vermes a corroer o seu próprio corpo físico. No entanto, deixaram um sofrimento de padecimento sobre a terra e volta ao mundo espiritual para sofrer tamanha prova. E aí nós nos perguntamos, e o que estamos fazendo da nossa atual existência? Será que, como diz o Evangelho aqui, bem-aventurados os aflitos, todos os aflitos serão verdadeiramente consolados? Ou será que não existe uma regra para que esta consolação chegue a cada um de nós? É necessário, por certo, compreendermos de que o processo de resignação da prova dará ao homem a fé para suportar as suas provas, a fé em Deus acima de tudo, para dirigir realmente e encaminhar-se para a vida e para o bem. E ele nos diz aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, que a gente não vai ler o Evangelho, certo? É capítulo 5, de 29 a 31. Então nós pedimos que vocês depois façam a visita no Evangelho para apoderar-se e apropriar-se de forma devida do apontamento desta tarde. Mas ele nos diz o seguinte, que o homem se mate ou se faça matar por outro, seu próprio motivo é sempre cortar o fio da existência. E aí existe a questão do suicídio intencional, de forma tal que ele está indo talvez a um campo de batalha, mas na realidade ele está o fazendo já com a intenção de ir e não voltar. Mas aí São Luís, ele é claro e ele nos mostra. Mas será que é aquele que vai ao campo de batalha, por certo, sucumbirá? Será que em um momento final, Deus não tem um outro plano para aquele indivíduo, para que ele possa retornar a essa situação? Então vejamos de que, na realidade, essa ilusão pela qual se faz através do pensamento de que, extinguindo o corpo físico, tudo se resolverá. Nós sabemos que não. E aí Emmanuel, ele enfatiza e ele vai dizer claramente, de forma bem serena, para que a gente haja uma compreensão. Todo aquele que na realidade busca esses caminhos, terá que responder mediante a lei divina. Aí então estamos fazendo a utilização do livre-arbítrio. Mas muitas vezes, esses desgostos que nos surgem são de coisas corriqueiras do cotidiano. É um amor mal resolvido, aquele a quem nós nos colocamos a amar constantemente, e de repente o outro olha e diz que não dá mais para caminharmos juntos. Cada um deverá seguir o seu passo. E nesse desapontamento,
nessa incerteza e angústia da vida, nós buscamos recorrer por este campo, porque o outro já não me faz feliz. E eu só sou feliz porque o outro precisa estar ao nosso lado. E a felicidade, queridos amados irmãos, está em nossas próprias mãos. Precisamos nós outros o mecanismo da autorrealização através do auto-amor. Precisamos nos amar. É necessário de que a amorosidade esteja constante entre nós. Mas de que aquele também que muitas vezes de forma econômica, socialmente se falando em nossa sociedade, tinha um período social, um status, e agora não pode mais ter este status, então busca nessa fuga, porque não pode mais resolver-se, materialmente falando-se, esse contexto. Infelizes são estes e loucos da alma que não entendem de que a cada um é dado segundo as suas obras. E a cada um de nós é dada a oportunidade de desvencilharmos as trevas existenciais que existem em nós para aurirmos a luminosidade que somos. Jesus dissera, por certo, brilhe a vossa luz. E esta luz que está em mim, como está em ti, como está em cada um de nós, será o repositório divino, pelo qual, mediante a esses pensamentos que nos surgem, nós possamos combatê-lo. E aí, ainda, no Livro dos Espíritos, nós temos a questão 944, quando Allan Kardec, ele pergunta aos espíritos: tem o homem o direito de dispor de sua vida? E os espíritos responderam de forma clara e concisa: não. Só Deus assiste o direito. O suicídio involuntário e voluntário importa numa transgressão da lei. Então, como nós vimos no Evangelho, que este se mate ou faça matar, está transgredindo uma lei. E a este não deve ter o direito jamais de tirar a sua própria vida. Aí nós poderíamos nos perguntar: mas Edísio, mas se alguém nesta vida, por algum motivo, encontra-se com uma enfermidade que não tem cura, e ele sabe que não tem cura, será que este não é dado o direito a ele a abreviar a sua própria vida através do suplício, do suicídio, para não fazer aqueles que estão ao seu redor sofrer? E aí eu pergunto: mas em matando-se também não levará os outros a um sofrimento? Então o sofrimento não deixará de existir. Então ele realmente não deverá. E Kardec, mais adiante, ele desmembra essa questão no item A e nos diz assim: não é sempre voluntário o suicídio? E ele diz: o louco que se mate ou se faça matar, né? O que faz? Então, é louco o que se mata e não sabe o que faz. Então, na realidade, estes não sabem o que estão fazendo. E aí nós tivemos aí, né, na atualidade, passou pelo WhatsApp, passou aí circulando. Nós que somos educadores tivemos que fazer um trabalho diferenciado nas escolas para esclarecer os nossos filhos e alunos com relação à questão do jogo da baleia azul. Um jogo pelo qual tem 50 regras e a última é tirar a sua própria vida. E nesse processo de mutilação, esses jovens que ainda estão em fase de desenvolvimento da sua personalidade, e estes também muitas vezes amargurados pela própria vida, não se encontrando no perfil talvez da sua personalidade própria, buscam esse mecanismo. E nós vimos de que não foi apenas uma brincadeira, mas de que a mídia falou, né? Não é apenas algo que foi dito, mas de pessoas que tiveram filhos que ocorreram situações como estas, deram seus depoimentos. E aí nós vemos mais uma vez mentes em desalinho e desequilíbrio, levando outras pessoas a essa derrocada. Imaginemos nós de que o Espírito Emmanuel nos diz de que o pensamento é força. Quando nós pensamos, nós estamos plasmando em torno de nós aqueles pensamentos. Imaginemos nós
a mente que articulou tal processo e que arrebanhou para si através do convencimento da palavra essas pessoas ou estes jovens para tal ato? Qual responsabilidade não terá este? E será que ele estava apenas no campo material sozinho, ou do outro lado, sombrio, existia também uma articulação? Então nós precisamos entender e compreendermos isso, já de que estamos na Terra, a princípio, para evoluirmos espiritualmente todos nós. Alguma pergunta? Vocês querem fazer? Porque disseram que é interativo, né? Eu só estou falando até agora. Mas vocês querem perguntar alguma coisa? Então vamos lá, vamos adiante. Mas fiquem à vontade, certo? Para nos perguntar alguma coisa. Então, a FEB, Federação Espírita Brasileira, ela lançaram uma campanha em defesa da vida que trata de vários temas. E este tema, não ao suicídio, também é um dos seus, da sua campanha que ela vai trazer. E dentro de um folheto, um livreto que vocês também podem encontrar na internet, a título de PDF, né, algumas instituições foi distribuído isso, mas em PDF a gente também pode encontrar. Você coloca lá, certo? Em defesa da vida, suicídio, em PDF, já vai mostrar a Federação Espírita e você só vai baixar e lá vai todo um folheto mostrando. Então, na questão 952 do Livro dos Espíritos, o nosso codificador, Allan Kardec, ele pergunta: comete suicídio o homem que perece, vítima de paixões, que ele sabia que havia de apressar o fim, porém, a que já não podia resistir, por havê-las hábito mudado em verdadeiras necessidades físicas? Ele diz o seguinte: é um suicídio moral. Então vejamos de que o suicídio ele ocorre de várias formas. E ele diz: é um suicídio moral porque não percebeis que neste caso o homem é duplamente culpado. Duplamente culpado, porque ele está deixando de se envolver pelas paixões. Há nele então a falta de coragem e, diz os espíritos, de bestialidade, acrescida do esquecimento de Deus, porque ele, por certo, esquece completamente de Deus, que é o Pai amoroso, justo e bom para com todos os seus filhos. Então vejamos de que, na realidade, este livreto só nos serve de direcionamento para um esclarecimento maior. Para que a gente possa, à luz do Evangelho, porque no Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele diz sacrifício pela própria vida, ele diz aquilo o seguinte: o verdadeiro devotamento é não temer a morte, mas, quando se trata de ser útil, é afrontar o perigo, em fazer de antemão sem pensar no sacrifício da vida. Então, não vai pensar em se sacrificar, na realidade, deixar-se, certo? Porque ele diz que a ação premeditada anula o mérito da ação. Quando se pensa no ato já de ir e não voltar, então está anulando o ato da ação daquele que deve realmente estar ali diante de nós. Então, se nós temos em nossas mãos um mecanismo do livre do uso-arbítrio e temos também o esclarecimento trazido pelo mundo maior, para que a gente possa trazer essa circunstância. Nesse livreto, no livro Céu e Inferno, existe uma história que São Luís, através da evocação, porque naquela época se fazia as evocações, então o título é O Pai e o Conscrito. Então este pai tinha apenas um filho, e seu filho foi, na realidade, convocado para a guerra. E esta guerra que ele foi convocado na Itália, se não me engano, em 1800 e alguma coisa, ele foi convocado para ir para a guerra. Seu pai, tomando-se de compaixão e de um sentimento nobre na sua colocação, pensara: como ele é filho único e
nós soltemos, eu vou me suicidar. E ele buscou o suicídio para que o filho não fosse ao campo de batalha. E assim fizera. Quando ele deixa o corpo físico, chega o momento da decepção, porque depara-se mais vivo do que nunca, mediante ao processo que fizera. E seu filho, a sua senhora, agora viúva, o seu filho único, não fora à guerra. Mas São Luís, que nós já estamos falando com as nossas palavras, que a gente não vai ler o texto, que o texto ele é bastante elucidativo. Existe a pergunta, a resposta do Espírito, a intervenção de São Luís, tudo, mas nós estamos aqui trazendo, vamos dizer, a parte que é necessária para a gente compreender. Então, lá no finalzinho já, São Luís, quando vai fazendo todas essas, procurando entender a posição, porque ele fizera aquilo, e ele sempre se colocando de forma amorosa para com o filho, ele nos diz o seguinte, de que talvez esse ato de amor que ele fizera para com o filho não anula, na realidade, aquilo que ele fizera transgredindo a lei. Porque se existe uma lei de causa e efeito, ele será responsabilizado. Não é verdade? Então, não quer dizer porque ele fez isso através de um ato, né, de amor para com o filho, ele não tenha que responder diante da situação que agora se encontrava. Então vejamos, e nas observações de São Luís ele diz assim, será que ele teria de fato sucumbido à guerra ou voltado desta guerra, né, numa posição ninguém sabe como, numa situação melhorada? Será que ele não tirou dele a oportunidade de evolução através desse momento que lhe fizera presente na sua própria vida? Então, ele, é claro, quando nos diz que a ele faltou a fé em Deus, porque ele não teve a fé em Deus. Se ele tivesse de fato a fé em Deus, ele não agiria desta forma. Mas ele não teve a fé em Deus e simplesmente foi a derrocada através desse suplício. Mas, imaginemos nós estamos falando de abreviar a própria vida, falando do suicídio, desse sacrifício pela própria vida, trazendo exemplos aqui para que fique bem claro e esclarecido para a nossa vida, mas aí a gente precisa também imaginar, ao menos imaginar, quais seriam as consequências que o suicídio traz para o espírito através da ação deletéria num perispírito que é o nosso envoltório semimaterial, que tem este plasticidade, teor, cheiro, elasticidade, e que é uma cópia, uma réplica de quem somos. Como ficará, na realidade, em uma nova existência, a situação daquele que porventura transgrediu a lei, não dos homens, mas a lei divina, e que a este será responsabilizado através dos seus próprios atos em um momento de sofrimento, para que ele possa reparar a sua ação, para daqui ele ter a possibilidade de melhorar-se. Então, o que nós poderíamos imaginar? Vejamos de que, na realidade, a ação deletéria, ela traz muitas consequências. O perispírito ficará marcado. Uma determinada existência, talvez, poderá vir com uma situação de demência, de loucura, ou muitas vezes mutilados de alguns órgãos, porque fizera e rescindiu através do próprio suicídio em várias existências. E aí nós precisamos nos perguntar, ora, mas será que é Deus que através da sua vontade está punindo a nós outros que nos encontramos inseridos no plano físico? Ou será o homem, através das suas próprias atitudes, que estará aurindo para ele esse resgate de forma dolorida
aqui na atual existência? O que é que nós podemos pensar? Será que é Deus ou somos nós mesmos que, através do nosso processo, da utilização da inteligência, mas acima de tudo do livre-arbítrio, estamos colaborando para o sofrimento maior na outra existência? O que é que nós poderíamos pensar? É Deus? Claro que não é. Porque Deus dá a todos nós a oportunidade de crescimento. Agora, o homem é que busca, na realidade, o sofrimento por não entender o verdadeiro sentido do mundo maior, nos dando a própria vida. E aí nos perguntamos, ele nos diz aqui ainda, se um homem se expõe, né, a um perigo, a questão do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, iminente para salvar uma vida aos seus semelhantes, sabendo de antemão que sucumbirá, pode o seu ato ser considerado um suicídio? Então, ele sabe que vai, mas que pode sucumbir, e aí pergunta-se. Aí o Evangelho segundo o Espiritismo vai nos dizer, desde que a intenção não é buscar a morte, não há suicídio. Porque eles podem estar realmente, de fato, indo, né, em busca de salvar vidas. A gente vê muitas vezes, né, aí, que são voluntários que vão para o Haiti, vão para tantos lugares, né, que tem o sofrimento, tudo. Mas será que essas pessoas que se colocam como voluntário, eles estão imaginando que vão para morrer? Não. Eles estão buscando salvar vidas. Se a intenção é de salvar, não há suicídio. Mas se é derrocada, o indivíduo que parte já está planejando de que ali poderá ter a possibilidade de deixar de existir, aí existe o quê? O suicídio intencional. Ele está, de fato, buscando a própria morte. Aí nós perguntaremos a vocês, será que, mediante a morte deste, nesse processo, existirá algum mérito ou alguma coisa que vai deixar para aqueles que ficam? Será que vai ter alguma coisa de proveito para aqueles que ficam, esta morte que ele está buscando? Silêncio paira sobre o ar. Então vamos lá. Será? Claro que não. Porque na realidade ele está o fazendo, mas que mérito terá isso? Com certeza nenhum para aqueles que ficam. E aí ele nos diz aqui assim, São Luís, nessa mensagem do Evangelho segundo o Espiritismo, ele diz de que, será que a providência divina não reserva de forma inesperada, né? Porque a gente sabe de que o alto vai chegando as oportunidades para nos dar o auxílio, para reservar inesperado meio de salvação para o momento mais crítico. Aí diz assim, não poderia ele salvar mesmo aquele que se achasse diante da boca do canhão? Então, para Deus nada é impossível. Porque tudo há uma finalidade. Tudo há uma razão, porque tudo que Deus faz é útil. E tem uma finalidade divina. Então, vejamos de que, na realidade, esse momento é um momento de que nós precisamos agir no bem. Nós precisamos entender de que a doutrina dos Espíritos nos faculta esclarecimento, mas também nos leva à reflexão. E é uma reflexão sobre a própria vida, a vida de cada um de nós que estamos aqui. Não apenas os encarnados, mas os desencarnados, por certo, também estão aqui buscando os seus esclarecimentos. Aqueles que também já partiram como suicidas. Nós, que temos a oportunidade de estarmos lidando em reuniões mediúnicas, e todo aquele que já passara por isso tem realmente a oportunidade de ver qual o sofrimento desses que chegam suplicando o socorro e a assistência. Mas como nos diz aqui, bem-aventurados os aflitos.
E a estes vem a consolação das suas aflições, porque existe por parte deles o arrependimento do ato. Quando o espírito arrepende-se, ele tem a oportunidade de ser ajustado e de ser ajudado. No mundo espiritual, a nossa Mãe Santíssima, Mãe de Nazaré, existe uma colônia onde ela recebe os suicidas, onde ela recebe todos esses espíritos que passam por esse processo de sofrimento e de dor. Qual mãe que no seu seio agasalha os filhos maternos, ela também os agasalham, em nome de Jesus e em nome de Deus, dando a eles o refrigério para uma nova existência, através do arrependimento. Quem tiver a oportunidade de ler o livro O Nosso Lar e também assistir o filme, vimos a forma como André Luiz chegou no mundo espiritual. Vejamos de que ele nem sequer tinha noção do que estava fazendo com o próprio corpo físico, e ao retornar ao mundo espiritual chega na condição de quê? De suicida. E aí, através das preces, daquela senhorinha que pedia ajuda sempre para o seu esposo, da sua mãe que estava em uma outra esfera, ele, depois de algum tempo, é auxiliado e ele vai tendo a noção daquilo que passara. Então vejamos de que isso poderá acontecer com todos, porque muitas vezes nós entorpecemos a alma e nos encontramos inseridos em alguns contextos que nós acreditamos, e muitas pessoas dizem: não, mas eu sou dono do meu próprio corpo, então a este eu sei o que devo fazer. Mas nós precisamos também refletir o seguinte: no Evangelho segundo o Espiritismo nos diz de que é necessário cuidar do corpo e do espírito. E se o corpo é esse templo sagrado, pelo qual o espírito, através do processo reencarnatório, vincula-se para a reeducação do espírito, é necessário que nós tenhamos essa indumentária fortalecida através do cuidado, do zelo, para que a gente possa prosseguir através da estrada. Então, não mais percamos tempo. Observemos de que nós precisamos agir urgentemente. A Terra, embora esteja no seu estágio de um planeta de expiação em provas, mas está tal qual, passando por um momento de transição para a transformação de um mundo regenerativo. E como é que vai ocorrer isso? Na medida em que os homens tiverem a noção de que o caminho e o antídoto para tais fins que se encontram sobre a terra, não existe outro, a não ser o amor. O amor que é a essência divina, pela qual todos somos criados e pela qual precisamos agir. Então, que a gente possa realmente acreditar, mas acreditar através de uma fé raciocinada, através de uma fé fortalecida, mas acreditando de que em nenhum momento nós estamos sozinhos, porque nós temos realmente, de fato, muitas vezes, em nossas próprias mãos, o mecanismo para a nossa evolução. Então não percamos tempo. O tempo urge, os dias voltam, mas as horas são outras. Então a atitude é tudo. No livro Renovando Atitudes, através do Espírito Hamed, ele nos diz claramente de que Deus não pune aos homens. Nós nos autopunimos através das nossas próprias atitudes. O bem ou o mal que fazemos é o que vai nos levar ao sofrimento ou à felicidade. Então está unicamente em nossas mãos. E ainda no Evangelho, no item 31, ele pergunta o seguinte: proveito dos sofrimentos para os outros. E eu pergunto, antes de nós falarmos, será que o sofrimento nosso, ele pode servir, né, de proveito para outras pessoas? Ou não? Ali já saiu um sim, né? Pode aqui.
E o que é que nos diz? Pode esses sofrimentos ser proveitosos? Aí ele fala aqui claramente, de forma muito bem clara, de duas formas. Materialmente, através do trabalho. Do trabalho que edifica a criatura, que dá a ela um impulso para que ela busque, através do trabalho, a assistência para os seus semelhantes, que busque através, de forma árdua na vida, as conquistas daquilo que busca através desse momento. E nos diz assim, materialmente pelo trabalho e pelas privações. Então, pelas privações que muitos passam, e que muitos, às vezes, passam de forma resignadas. Outros não aceitam, mas é necessário entendermos de que nem todos nós estamos na mesma condição espiritual de aceitarmos. E ele vai mais além, como diz assim, que as criaturas podem contribuir através do sacrifício, imponham contribuir o bem-estar material daqueles que são em seus semelhantes. E de forma moral, através do exemplo. Do exemplo pelo qual, através do poder da fé espírita, pode nos levar ao esclarecimento. Então, de forma moral, que a gente possa entender através desse exemplo maior, que é o Cristo, que nos dá realmente a certeza da vida maior, que nos convoca a cada instante a, na sua lida, entendermos qual o papel e a sua responsabilidade para com todos nós. Então, vejamos de que o sofrimento dará a cada um de nós o proveito, tanto no campo material como no campo moral. Mas aí a gente precisa entender de que o sofrimento, ele não é eterno. Nós não fomos criados para o sofrimento. Nós somos criados para o amor. Se sofremos, é porque ainda é necessário. E no Evangelho segundo o Espiritismo nos diz de que a dor ainda é o grande lenitivo que Deus se utiliza para aproximar os homens dele. Porque quando nós estamos bem resolvidos, materialmente se falando, profissionalmente se falando, nós muitas vezes buscamos apenas a questão da materialidade e nos afastamos de forma equivocadas do Pai. Mas, em um breve momento em que a dor campeia as nossas almas e que nós nos encontramos muitas vezes em sofrimento, nós buscamos e recorremos a este, de forma muito rápida, porque nós sabemos de que ele está ao nosso serviço. Então, nós precisamos entender qual configuração. Agora, já neste instante que nós estamos aqui, para que a gente possa sair com um sentimento de esperança, com sentimentos de motivação, para que a gente possa aurir forças e fé para prosseguirmos a nossa caminhada, que a gente possa entender de que tudo isto que nós estamos falando aqui nesta tarde só nos levará a uma reflexão. E essa reflexão tocará na alma de cada um de nós, mas nos induzirá ao processo gradativo e iluminativo que precisamos agir cada dia no processo da nossa autotransformação e no nosso burilamento espiritual, através unicamente de nossa reforma íntima. Esta que é imprescindível para todos nós que aqui estamos, tanto homens como espíritos, encarnados e os desencarnados. É imprescindível fazermos essa nossa revolução para a nossa transformação moral. Então, se nos moralizarmos e entendermos de fato de que a vida é um grande espetáculo, a qual nós fomos convocados, todos nós aqui a título de missão, porque às vezes a gente diz assim, não, mas missão é só tal espírito, tal este. Não, nós temos missões, mas as nossas missões talvez sejam pequenas, mas nós temos um comprometimento com aquele que está ao nosso lado, com aquele que surge na plataforma da nossa caminhada, nas estações que a vida percorremos, desses encontros e desencontros da vida. Então nós estamos no momento certo e no lugar certo para agirmos no bem e fazermos com que o amor resplandeça em nossas almas.
Jesus, por certo, nesta noite, tarde, noite, que aqui nos encontramos, está nos chamando a atenção para que a gente possa entender de que, como dissera Pedro, o amor cobre a multidão dos pecados. Então, quem de nós nunca falhou? Quem de nós nunca caminhamos por um caminho que nos levou à derrocada do mal? Mas se somos espíritos, e se temos a oportunidade de cairmos, temos a mesma oportunidade de nos levantarmos. E se nós assim fizermos, com certeza, do pretérito que ficou para trás, as nossas marcas que deixamos, que não foram boas, serão apagadas a partir do momento em que nós nos transformarmos através da nossa alma. Jesus está conosco. A espiritualidade amiga que faz essa casa de oração e trabalho pulsiona nossos corações, vibrando em sintonia com o bem, mas dando a cada um de nós que aqui estamos a compreensão de que, por certo, se alguém se dirigir a nós para vir falar de que a vida é um sentimento amargo, de que a vida realmente não vale nada, que a gente possa reverter o quadro, que a gente possa mostrar ao outro de que este tem uma grandiosidade em si. Por certo, muitos ainda precisarão dele. Um sorriso amigo, um abraço fraterno, uma conversa salutar, um livro edificante, uma leitura da página do Evangelho, para que a gente possa entender de que o nosso compromisso é conosco, mas é também com a coletividade. Não podemos deixar de trazer para junto de nós esses que também ainda desconhecem o Cristo. Porque Jesus dissera: ide pregai e levai o meu Evangelho. Nós sabemos de que há um adágio popular que tem uma profundidade quando nos diz de que a água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. E a água do Evangelho é eficaz, porque quando ela surge a envolver as nossas almas, mesmo que ainda estejamos com a couraça endurecidos, por certo, esta água penetrará a nossa alma e nós entenderemos de que o caminho seguro não é outro a não ser com Jesus, e de que a espiritualidade amiga nos conclama constantemente a nossa reforma, a nossa vontade. Porque o nosso codificador Allan Kardec nos diz de que é necessário, por certo, por parte do Espírito, que haja vontade. Porque a vontade, sobretudo, nos dá esse momento de transformação. E eu pergunto a vocês, como nós podemos realizar essa transformação? Será que essa transformação ela é de fora para dentro ou é de dentro para fora? Como ela deve ocorrer? De dentro para fora. É um movimento pelo qual nós precisamos constantemente estarmos trabalhando. Vimos a mensagem do exórdio falando da língua de uma forma, nos trazendo a necessidade. Então, que a gente possa realmente, nesse processo de maturação, de dentro para fora, darmos o nosso melhor, mas sempre buscarmos no nosso entendimento, fazermos uma análise e uma reflexão a cada noite, como fizera Santo Agostinho no Evangelho segundo o Espiritismo, nos perguntando: todo o bem que eu fiz hoje, ou se eu fiz algo que deixei por machucar ou magoar alguém? Se nós fizermos dessa forma, queridos irmãos, com certeza nós teremos um futuro brilhante, porque nós já estamos no caminho certo. Porque Jesus dissera: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém irá ao Pai senão por mim. Muita paz.